os elfos cinzentos, né? Os elfos cinzentos, pessoal, eles, como vocês podem observar aí na imagem, basicamente as características deles, né? Eles são elfos mais baixos do que os altos elfos, obviamente, 1,60 m, média aí de altura deles, né? A tez, né, a pele deles é a pele justamente branca, albina, na verdade, geralmente albina, tá? E cabelos prateados ou então um loiro assim, um loiro bem desbotado, né? Um loiro bem clarinho, perfeito. Daí são os elfos cinzentos, tá? Também são chamados de elfos nobres, perfeito. Por que elfos nobres? Porque os elfos cinzentos, eles dominam os mais poderosos reinos élficos, né? Os alto-elfos possuem poderosos reinos, né? Eles se protegem bastante, eles se isolaram bastante. Já os elfos cinzentos não. Os elfos cinzentos, eles sempre foram muito poderosos e sempre tiveram um arsenal assustador em relação a qualquer outro exército. Então, o que aconteceu? Na época das migrações, simplesmente os caras, né, os Suel, os Beclanes, os Oridianos, quando chegaram lá, olharam para os exércitos desses caras e falaram assim mesmo, égua, não dá. Melhor a gente não se meter com eles, senão a gente vai levar o destempero, né? Então recuaram, porque eles têm um exército muito poderoso mesmo, e tem cidades muito poderosas, além do que, o mais assustador de tudo é que eles têm duas coisas que metem medo em qualquer cidadão de mundo de fantasia. Primeira coisa, eles são dominantes de magia. O que é um dominante de magia? Um dominante de magia é muito mais do que um mago, muito mais do que um arquimago, tá? É justamente aquele cara que consegue ter aquilo que, por exemplo, no mago, a Ascensão do White Wolf, a gente chama de magia verdadeira. Ou seja, é o cara que consegue dobrar a realidade, tecer a realidade e reconstruir ela a seu bel favor, né? Então, dentro dos Elfos Cinzentos, existem 2 cidadãos lá dentro que fazem isso. Isso é um troço extremamente assustador, né? Uma coisa aberrante, na verdade, tá? Então, são os Elfos Cinzentos aí. Então, Elfo Cinzento, né? Como vocês estão vendo aí, cabelos prateados, brancos, e os olhos, né? Eu acho interessante os olhos. Os olhos geralmente são um tom azul anil, né? Aquele azul extremamente claro que chega a dói, ou então âmbar, né? Que é um castanho muito claro, tá? Conforme vocês conseguem observar nessas 2 imagens aí que estão aparecendo aí para vocês, perfeito? Tá? Então, se a gente for citar aí alguns exemplos, olha aí. Então, o exemplo mais clássico aí de elfo cinzento é justamente a Galadriel, né? A Galadriel lá seria o exemplo que eu acabei de falar para vocês aí do dominante, né? Do dominante de magia. Além da Galadriel, você tem aí 2 personagens aí que apareceram no filme Hellboy e o Exército Dourado, que são justamente o príncipe Nuala e a princesa Nuada, né? Que são justamente ali daquele filme lá do Hellboy, né? O segundo filme do Hellboy, tá? Então são 2 exemplos aí clássicos aí de elfo cinzento, perfeito, tá? Bom, outro exemplo que não é um elfo, né? Que tu conhece aí como sendo humano, mas na verdade a inspiração foi toda em cima de elfo. E esse exemplo justamente lembra de mais uma outra característica que os elfos cinzentos têm, né? Que os elfos cinzentos têm uma aliança milenar com dragões, isso mesmo, né? Então existem dragões que habitam os reinos dos elfos cinzentos, né? E esses dragões constantemente prestam-lhe favores, tipo, incinere aquele maldito inimigo que vem se aproximando, né? Tá vendo aquele castelo ali? Eles me ofenderam e disseram que o meu cabelo tá desbotado. Aí o dragão vai lá e detona totalmente lá o castelo lá do pessoal, tá? Então esse exemplo aí é o Targaryen, né? Aí você tem a Daenerys Targaryen, né? George R.R. Martin, para quem já assistiu aquele vídeo lá que eu postei ali no nosso Zap, né? Sobre justamente ali os nossos exemplos ali do Fatos Conhecidos, né? De grandes jogadores famosos de RPG. Deve ter visto aí com certeza que o George R.R. Martin é um dos mais famosos jogadores de RPG, perfeito.
E muita coisa que o George R. R. Martin criou, na verdade, são coisas que ele tirou de dentro das mesas de Dungeons & Dragons que ele jogou, né? E ele, principalmente, ele jogou muito bastante o cenário de Greyhawk, tá? E baseado nas coisas que ele fez, posteriormente foi criado um cenário chamado de Dragonlance, que eu vou mencionar futuramente aí para vocês, perfeito? Mas aí você tem aí um outro exemplo, que é justamente aí a Daenerys Targaryen, que é o perfil aí do elfo cinzento humano, né? Entre aspas, tá? Então isso aí é outra inspiração aí para te poder buscar, perfeito? Bom, o principal reino dos elfos cinzentos é o reino feérico de Selene, perfeito? É o reino feérico de Selene, tá? Que é um reino que você vai observar, ao contrário do outro reino lá de Ulek, ele não precisa ter uma muralha gigantesca. Eu mencionei, ele tem um exército extremamente poderoso, né? O problema que geralmente ele enfrenta, né? Apesar de ter um exército poderoso, ele tem um problema que geralmente ele enfrenta, que é justamente com os orcos. Porque exatamente ao sul aí do reino férico de Selene, existe um reino órquico chamado de Pomage, né? Então, esse reino de Pomage, constantemente os orcs, né, tentam atacar, só que acabam sempre levando aí o farelo aí na mão aí do poderio, né, militar aí que os elfos de Selene possuem, perfeito? Tá? Bom, alguns elfos notáveis dentro de D&D, né? Você tem que aí do teu lado esquerdo, bem aqui a gente está vendo a rainha Iolande, perfeito? Ela que é justamente a rainha de Selene, ela é a dominante de magia de Selene, perfeito? E além dela, você tem um outro dominante de magia que é justamente o Melf. Tá? Esse doido aqui, o Melf, ele é um dos personagens mais icônicos de Dungeons & Dragons. Tá? Se tu pegar, por exemplo, quem já é jogador mais experiente de D&D, com certeza deve ter visto que tem uma magia de primeiro nível chamado Flecha Ácida de Melf, né? Pois é, essa magia foi criada por esse cara. Esse cara, ele simplesmente criou a magia que está no livro, perfeito? Então, ou seja, é um cara muito poderoso, só que normalmente ele não fica dentro de Selene, tá? Normalmente o Melf, ele fica dentro da cidade de Greyhawk. Ele faz parte de um grupo chamado de Círculo dos Oito, que são 8 magos poderosos que sempre intervêm nas situações drásticas que ameaçam o equilíbrio de toda a Planaes, né? Não somente Planaes, como o equilíbrio do mundo. Toda vez que alguma coisa ameaça o equilíbrio do mundo, esses 8 magos agem no sentido de recuperar esse equilíbrio. Quando se fala equilíbrio, é o equilíbrio, ou seja, as coisas não podem nem ser boas e nem ser más, né? Então as coisas têm que ter um meio termo, né? Então esse cara geralmente ele está na cidade de Greyhawk, né? Geralmente reunido aí com os 8 caras do Círculo dos Oito, perfeito? Bom, então esses aí são os nossos elfos cinzentos, perfeito? Então agora bora avançar e a gente tem aí uma referência bem interessante, tá? Esse cara aí é o seguinte: a história dos elfos cinzentos, pessoal, ela não foi somente flores, perfeito? Num passado aí remoto, existiu um elfo cinzento que o poder, né, pelo fato dele ser um dominante de magia, o poder subiu demais a cabeça do cara e o cara resolveu se autodecretar dono do mundo, dono do planeta. Então ele começou um processo de conquista. Essa conquista não foi agora, foi uma conquista que foi há milênios atrás, perfeito? Então ele iniciou um processo de guerra terrível através de toda a Planaes, uma guerra élfica, né? Ou seja, os elfos cinzentos, eles guerrearam com outros elfos e com outras nações não humanas que viviam aí, porque os humanos chegaram agora, né? Os únicos humanos que existiam antes eram os Flan, mas os Flan, na ocasião, eles eram, na verdade, até indiferentes para isso, até porque eles não possuíam nem poder e nem habilidade para poder intervir nesse tipo de guerra. Eles, na verdade, assistiram de longe, né? Então, ou seja, foi uma guerra terrível, terrível mesmo. Ele tinha ao favor dele
uma horda de dragões, tá? De dragões brancos, de dragões maléficos, perfeito. E ele tentou, na verdade, dominar toda a Flanaess, decretando uma espécie de era do gelo em Flanaess, congelando tudo, destruindo tudo, perfeito. Mas aí, uma jogada do destino, ele acabou sendo derrotado. Aí ele foi derrotado e ele foi punido, né? Uma punição mais terrível que existe para qualquer elfo não é a morte, perfeito? Porque a morte, na verdade, é uma libertação. Porque os elfos, na verdade, são praticamente imortais, tá? Então, a punição mais terrível que foi dada a ele foi que ele foi justamente preso. Então ele foi aprisionado em algum lugar aí dentro de Flanaess e foi preso, condenado a ficar eternamente preso aí nesse lugar, perfeito? Tá? Aí tem algumas lendas que dizem o seguinte, que em dado momento o Elric, que é o nome desse cara, vai despertar dessa prisão ancestral e quando ele despertar, os elfos cinzentos todos serão arruinados e irão desaparecer para sempre. É essa profecia aí, uma profecia apocalíptica justamente sobre esse cara. Perfeito? Bom,